Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você for assistir esse vídeo, que você seja muito bem-vindo, que você seja sempre muito bem acolhido aqui nesse perfil, nesse meu espaço, onde eu crio um canal para a gente poder conversar um pouquinho sobre depressão, ansiedade, suicídio, né? Estamos aqui na nossa 7ª aula, tá? Uma aula especial que eu preparei para vocês, sempre com muito carinho, sempre com muita informação, sempre compartilhando tudo aquilo que eu carrego no meu coração, tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha jornada, ao longo da minha experiência como pessoa e também como terapeuta, tá? Então nós estamos aqui terminando setembro, né? Setembro, ó, acabando setembro, já estamos aqui no dia 25 de setembro, é o dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês. E setembro acabando, setembro que é o mês do Setembro Amarelo, né? Uma campanha que a gente tem contra o suicídio, né? É uma campanha de conscientização do suicídio. E setembro acabando, muito dessas informações elas se perdem. Mas meu trabalho não acaba, porque meu trabalho é voltado, né? Ele é pautado no suicídio, na ansiedade, na depressão. Então é um trabalho continuado aí que a gente vai continuar falando sobre esses assuntos. E até quando não houver mais assunto, a gente começa a repetir com uma nova roupagem, com uma nova maneira de falar, tá bom? Então a gente vai estar sempre continuando aqui o nosso trabalho sobre suicídio, depressão e ansiedade. Lembrando que amanhã, né, segunda-feira, é dia do nosso café terapêutico, amanhã às 8h08, live, tá? Então amanhã às 8h08 da manhã eu tô aqui junto com vocês para a gente poder falar também sobre esses assuntos, ansiedade, depressão, suicídio e tudo mais que envolve esses assuntos, sempre com um olhar terapêutico, né? A gente conseguir tratar desses 3 assuntos sem o uso de medicamento, que foi da maneira como eu me curei da depressão, tá? E eu, depois que eu me tratei da depressão, eu virei um terapeuta, então eu acredito muito sim nesse processo de tratamento sem o uso de medicamentos. Vamos lá? Qual que é o tema de hoje, Tico? O tema de hoje a gente vai falar sobre um dos grandes sintomas da depressão, talvez o pior sintoma da depressão, que é a desesperança. Vocês sabem o que é desesperança? Vocês sabem como é a desesperança para uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que está com depressão? Então, o assunto de hoje é desesperança. Como e por que, né, a pessoa com depressão chega a esse estado de desesperança? Como ela gera essa desesperança? Por que ela chega nesse estado? Como que ela chega até esse lugar de desesperança? É muito ruim, tá? Para quem está com depressão, a desesperança já é o final da linha, né? Porque após a desesperança vem o suicídio, tá? Então esse é um assunto bastante delicado, é um assunto que a gente vai tratar com bastante seriedade, é um assunto que a gente vai tratar com bastante amor, tá? Porque eu tenho um assunto, eu trago isso para mim, tanto a depressão como o suicídio são minhas missões, porque no passado o suicida era eu, tá? Eu que tentei suicídio, tentei contra a minha própria vida, e hoje isso é minha missão. Então é não deixar que mais pessoas cheguem ao estado que eu cheguei, tá bom? Então vamos lá, eu queria saber de você, né? Antes da gente continuar, eu queria fazer uma pergunta. De 0 a 10, qual o seu nível de esperança na vida? Já parou para pensar? Para aí, reflete um pouquinho e se responda. Não me responde porque eu não vou ter como interagir com vocês, só depois. Mas de 0 a 10, qual que é o seu nível de esperança? Qual que é o seu nível de esperança na vida? Né? O que é esperança para você? E da mesma forma, de 0 a 10, eu também aqui você queria qual que é o seu, se você é depressivo como eu fui, qual que é o seu nível de esperança de sair da depressão? Quanto que você acredita que você é capaz de sair da depressão? De 0 a 10, responde com sinceridade. E agora para um pouquinho e analise. O quanto você se sente esperançosa em ter uma vida normal, normalmente. Em brincar, em sorrir, em passear, em se felicitar com as pequenas coisas da vida, em tomar um vinho, ir no cinema, né? Sentir vontade de viajar, de passear, de namorar, de sair e ter amigos, né?
pescar para quem gosta, fazer as coisas que você gosta. Quanto você se sente esperançosa de fazer isso novamente? Se você está sentindo, se você está passando por um processo de depressão, essas são coisas difíceis de desejar, né? Alguém com uma vida normal, sem depressão, digo, né? Deve achar um absurdo esse tipo de indagação. Como assim uma pessoa não tem prazer, não tem vontade de namorar? Como assim essa pessoa não tem vontade de viajar? Quem em sã consciência não tem vontade de viajar, não tem vontade de tomar um vinho, não tem vontade de rir com os amigos? Nós mesmos acharíamos algum tempo atrás isso um absurdo, né? Mas agora muitos de vocês com depressão, é difícil enxergar para isso e ver nisso uma realidade, né? Mas me diga, você sabe o que é esperança? A gente tem essa ideia do que é a esperança? Não, né? A gente tem uma vaga ideia do que é esperança. E aí, o dicionário define esperança como sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja, né? Em esperar algo, né? Em ter expectativas sobre algo. Para a religião, né, a esperança é o tripé das virtudes da teologia, ao lado de fé e caridade. Esperança é acreditar que algo seja possível. E o contrário de esperança é a desesperança, né? É a falta ou a perda da esperança. É uma descrença, um desespero, uma desesperação. Imagina isso. É não acreditar no amanhã. Ruim, né? Bom, e sendo assim, a desesperança, eu acho muito forte essa definição, mas ela está lá no dicionário, tá bom? A desesperança é o sentimento caracterizado pela falta de esperança, como a própria palavra indica. A pessoa desesperançosa não vê como possível a realização de seus sonhos nem uma melhora de uma situação ruim. Imagina isso. Não ter um mínimo de crença de que você vai sair dessa situação, que isso tudo vai passar, que vai se resolver. Imagina como é isso. É sentir uma dor. Imagina você com uma dor nas costas, uma dor de cabeça, e não acreditar que aquela dor de cabeça vai passar nem com remédio, nem com tratamento, nem com nada. Até porque a pessoa que tem depressão já deve ter passado por um monte de coisas, um monte de remédio, um monte de médicos, e é difícil mesmo sair da depressão, né? Então isso vai causando mais e mais desesperança. Ah não, vai procurar o doutor tal que ele vai resolver isso para você. Aí você vai no doutor tal e aí a depressão não vai embora. E aí vem a desesperança, né? É muito difícil. E o que faz sentido para quem está com depressão? O que faz sentido para quem está com depressão? Não vê a esperança de melhorar, dias melhores, de esperar algo bom, de boas expectativas. A desesperança, ela causa um espiral profundo de coisas ruins, de negatividade. Eu falo que é um espiral negativo. A gente vai fechando e caindo. E a pior parte da desesperança, para quem está com depressão, é que no final desse espiral é também o final da vida. É acabar com ela, é acabar com o nosso sofrimento, o sofrimento que a depressão traz. Então é preciso anular o existir, ou seja, eliminar a vida, eliminar a dor. Nós perdemos a capacidade de confiar, de esperar, de acreditar, de projetar, de ter expectativas sobre a nossa vida, sobre o presente, sobre o futuro. A gente deixa de fazer planos. E uma pessoa sem sonhos, sem planos, já é uma pessoa quase morta, né? É um vivo morto. E essa desesperança ocorre quando há uma quebra, né? Quando há uma ruptura, uma descontinuidade da nossa própria existência. E aí vem a depressão. Surge um conflito entre o ser e o estar. A desesperança
é não conseguir enxergar o futuro, é pensar que não vale mais a pena viver. Já pensou ter esse tipo de pensamento? Eu já tive, e eu sei muito bem como é. Quando se está bem, é fácil pensar que tudo vale a pena, pois tudo é um motivo de alegria, de otimismo, de esperança, de ganhos, de retorno. Quando eu dou algo a alguém, eu fico esperando coisas boas. Quando eu acordo, eu fico esperando que coisas boas aconteçam. Mas quando a gente está com depressão, a coisa é bem diferente, tá? Nós nos sentimos o tempo todo julgados, sem forças, sem energia, sem vontade de fazer absolutamente nada, né? E até de viver, não tem vontade de viver. Então, a gente fica criando rotas de fuga. Como que eu posso abrandar a minha dor? Porque a dor não vai passar, mas como que eu posso lidar com essa dor? Como que eu posso abrandar essa dor no meu coração? Né? E aí dormir é uma opção. Né? Dormir é uma opção. Deixa eu só achar aqui o meu roteiro, onde é que eu me perdi. É uma fuga dormir, né? Muitas vezes muitos de nós recorrem à bebida. Por quê? Porque a bebida também é uma fuga. Porque quando você bebe, você esquece dos problemas que você está passando momentaneamente e apaga, né? Só que quando você acorda, o problema continua lá. A sua vida continua da mesma maneira. E isso, a bebida não resolve nada, né? Então, esse sofrimento, nem o depressivo vai conseguir. Você pode perguntar para um depressivo, né? Mas por que você sofre tanto? O que é que te deixa assim tão deprimido? E é difícil responder, tá? É muito difícil responder, e eu acho que nem o depressivo conseguiria te responder com exatidão o que ele está sentindo. Porque nem sempre faz sentido a dor da depressão. Nem sempre é algo que nós sabemos ou conseguimos lidar, né? É algo que surge de repente. Fica difícil pensar num futuro legal, fica bacana quando você está sentindo assim. É difícil você ter pensamentos positivos quando você está em depressão, porque essa desesperança é muito grande, né? Você fica entre pensar em terminar com a sua dor ou ir viajar com os amigos. A resposta parece clara, parece óbvia, mas não é. O depressivo não. O depressivo, ele se sente só, sempre. Ele não sente a presença de outras pessoas, ele não quer a presença de outras pessoas, porque ele não quer ser julgado, e ele sempre se sente julgado. Tem sempre alguém ali para julgar, para diminuir, para discriminar. Porque uma pessoa que olha para uma pessoa com depressão, ela já deprecia. Por que essa pessoa tão saudável, perfeita, bonita, rica, está passando por isso? Como se isso fosse uma vontade própria, né? Eu levanto da cama e hoje eu vou ser feliz. Mas com o depressivo não é assim. O depressivo, ele acorda com desesperança, ele acorda cansado, ele acorda sem vontade de viver. Essa não esperança, né? Essa desesperança, essa não esperança, traz um negativismo muito grande para a vida do depressivo. E as palavras positivas parecem até como algo difícil ou impossível de se alcançar, de se realizar. Você pode dizer para mim, Chico, mas você é tão bonito, você é tão inteligente, você vai sair dessa, você vai encontrar força. Nossa, isso soa de uma maneira, para quem está com depressão, soa como uma zombaria, sabe? Como se você, se você sabe a solução, por que eu não saio dessa, né? A solução a gente sabe, mas não tem força para sair desse lugar. E sem esperança de que tudo vai dar certo. Aí, sem esperança, não esperança, desesperança. Então a desesperança é muito difícil e muito perigosa, porque lembra, o final da linha da desesperança é o final da vida, da linha do que eu não quero mais viver, eu não quero mais existir. Eu preciso acabar com a minha vida. O amanhã poderia assim, simplesmente nem acontecer. Eu poderia dormir agora e acordar sem vida. Para mim seria a melhor solução.
quando eu estou com depressão, né? Pois não faz mais sentido mais um dia de dor. Imaginar que você vai passar mais um dia com dor. Uma dor que você não sabe o que é, uma dor que você não sabe onde está, uma dor que você não consegue conflitar, consegue olhar para ela. Seria melhor já terminar logo tudo, muito melhor, né? Mas um dia sem a gente conseguir entender ou compreender o que a gente tem. Perceba como vem um sentimento de autodestruição, né, da depressão, de querer acabar com tudo, de querer acabar consigo mesmo. E daí surgem as ideias suicidas. Aí você começa a formular na tua cabeça uma maneira de realmente acabar com aquilo, porque dói muito. Alguém com sentimentos de desesperança, com depressão, pensa que nunca vai ter sucesso, que nada de bom vai acontecer e que seus problemas nunca serão resolvidos. Será que é bom viver dessa maneira? Por quanto tempo você acha que alguém consegue viver sem esperança? Essa é a realidade do depressivo. O psicólogo Aaron Beck, o criador da terapia cognitivo-comportamental, do TCC, nos seus estudos com pacientes deprimidos, ele identificou que os pensamentos sobre suicídio eram recorrentes naquelas pessoas que pensavam que seus problemas eram impossíveis de serem solucionados, ou seja, com sentimentos intensos de desesperança. Imagina isso, tá? Olha de onde vem essa vontade de finalizar, de acabar com a vida. Vem dessa desesperança, dessa falta de esperança de que um dia vai melhorar, de que um dia vai sarar, de que um dia vai resolver, né? A desesperança é um dos principais sentimentos para as pessoas que estão ali prestes a se suicidar. E por isso é preciso ficar tão atento a nós mesmos, né, quando nós estamos com falta de esperança, e a todas as pessoas que a gente ama que estão nessa situação. Identificar uma pessoa desesperançosa é até relativamente fácil. É só você perguntar para ela: quais são seus planos para o futuro? Eu te pergunto: quais são seus planos para o futuro? Você sabe me dizer? São bons? É fácil? Tem fácil, rápido, assim para você? Ou é algo que dá um trabalhinho? Para mim é trabalhoso pensar no futuro. O que eu penso no meu futuro é eu estar aqui com vocês, trabalhando, né, tentando ajudar mais vidas, né, tocando mais corações. Mas é difícil. E para uma pessoa com depressão, é muito difícil. Outra pergunta que você pode fazer é se vale a pena viver. Eu te pergunto também: vale a pena viver? Como é que é? Tá valendo a pena essa vida para você? Responde aí. A pessoa com depressão vai ter dificuldade de responder. Ou a pessoa com falta de esperança também vai ter. E se a pessoa está nessa falta de esperança, ela está no caminho para a depressão. Tá? Talvez ela nem consiga responder, uma pessoa com depressão. E quando você está assim, é importante não confiar no que a gente pensa, nos nossos pensamentos. Não é bom, né? É preciso fazer um esforço para a gente conseguir lembrar de coisas boas, de momentos bons na nossa vida, né? De a gente conseguir recordar coisas positivas, momentos específicos que foram muito legais, que a gente teve êxito, né? Que a gente comemorou, que a gente foi comemorado. O nascimento de um filho, a passagem numa faculdade, o nosso casamento, o sim da pessoa que a gente ama. Mas é preciso fazer um esforço para lembrar desses momentos felizes e ficar lembrando para poder gerar hormônios da felicidade no teu corpo, né? Se preciso, e eu gosto muito, sempre vocês vão ver eu falando isso, escreva os momentos bons da sua vida, porque aí você vai lendo e aquilo vai reavivando na tua memória, no teu dia a dia, né? E aí você vai ficar um pouco mais positiva, né?
É preciso fazer um grande esforço, mas você consegue. Lembra dessas coisas boas, ler de vez em quando, vai te fazer sentir muito melhor, tá? Lembra de alguma vez que você foi capaz de superar alguma situação? Porque, como adultos, vamos lá, né? A vida é assim mesmo, é difícil. Cheia de altos e baixos, como disse meu filho agora mesmo. É instável, né? E mais importante, você como adulto, você dá conta. Se você só precisa acreditar em você. É que agora, nesse exato momento, talvez você não acredite, mas você consegue. Porque a vida vai sempre tentar te derrubar. Vai mesmo, porque eu falo, é difícil, é a vida adulta, né? Mas você pode sempre e deve contar comigo, tá? Eu estou sempre aqui para você. E eu queria te propor uma dinâmica, né? O que eu tinha para falar sobre desesperança era isso, mas eu queria te propor uma dinâmica para a gente poder elaborar melhor essa questão da esperança e desesperança. É um joguinho de perguntas e respostas para você se autoanalisar, né? São 4 perguntinhas bem simples, mas que vão te gerar para gerar uma profunda reflexão. Vamos lá? Você topa? Então a primeira delas é: o que você ganha com a desesperança? É uma técnica de coach, na verdade, tá? Eu tirei esse exercício de uma técnica de coach, chama ganhos e perdas. Aí eu quero saber qual que é o ganho que você tem quando você tem desesperança. Tico, mas como assim eu ganho? Eu não ganho nada. Ah, é? Ganha sim. Pensa aí. O que é bom quando você está com desesperança? Né? Aí você não vai precisar enfrentar a vida, aí você vai poder continuar dormindo. O que tem de positivo? Tudo na vida tem um ganho secundário. Qual é o ganho secundário da desesperança para você? Era legal você pegar um papel agora e escrever isso. Responde aí para mim. Pausa o vídeo aqui, vai lá, busca um papel e responde para mim. Qual é o meu ganho com a desesperança? E aí você anota, tá? Depois, eu quero que você anote a segunda pergunta. A segunda pergunta é: o que eu perco com a desesperança? O que eu estou perdendo se eu continuar desesperançosa desse jeito? Me diz aí. Reflete, escreve. Quanto mais, melhor. O que você está perdendo se você continuar desse jeito? É até óbvio, mas o exercício de escrever, de falar, vai te fazer pensar e refletir no que você está pensando, tá? E aí a distância é diferente. E aí você depois vai em a terceira pergunta: o que eu ganho? O que eu perco? Continua no perco? O que eu perco se eu sentir esperança? O que eu vou perder se eu sentir esperança? Ah, vou achar que a vida é fácil demais e a vida não é fácil demais? Como que é? O que você tem de perda quando você é muito esperançoso? Muito esperançosa? Anota aí também. E por último, e aí agora também é um pouco mais fácil, mas eu quero que você elabore bem essa resposta. O que você ganha se você tiver esperança? Como você vai se sentir se você tiver mais esperança na tua vida? Mesmo que no começo pareça algo forçado, né? Porque a gente está fazendo um exercício aqui e é para ser desse jeito mesmo. Mesmo que no começo pareça algo forçado, como que você se sente quando você sente um pinguinho de esperança aí? E agora, para a gente terminar, após essas 4 perguntas, depois de você responder essas 4 perguntas, eu queria que você anotasse aí mais um desafio. O que você pode fazer para melhorar essa esperança de futuro? Que passos você pode dar nos próximos dias, na próxima semana, para melhorar a sua desesperança? E que 3 coisas você pode fazer quando tudo isso acabar? O que 3 coisas que você quer fazer quando essa desesperança passar? Você quer jogar bola com os amigos? Você quer ir no cinema com as amigas? Você quer sair para tomar um vinho? Quer arrumar um namorado?
Quais são as suas esperanças para quando isso acabar? Ah, não tenho esperança em mais nada. Tá, tudo bem, então finge, mente aí para você. O que o seu antigo eu gostaria de fazer quando tudo isso passar? Me conta. E aí, a hora que você acabar esse exercício, analisa tudo que você escreveu. Veja se faz sentido. Veja se dá razão continuar dessa maneira. E vez ou outra, pega essa folha novamente e leia novamente e analise se faz sentido, se vale a pena continuar dessa maneira. Ou onde você tem que encontrar forças em você para poder sair desse lugar. Mas anote o que você pode fazer. Quais os próximos passos? O que você vai fazer amanhã? Hoje? O que você vai fazer hoje para mudar isso? Que pequeno passo você pode dar hoje para mudar isso? Responde para você. E quando isso tudo passar, o que você vai querer fazer? 3 coisinhas simples. Vai querer viajar? Vai querer festar? O que você vai querer fazer? Conta para mim. Reflete, tá? Escreve, leia, reflita. Vai te fazer muito bem, tá? Esses são exercícios simples, mas que de extrema profundidade, que faz a gente refletir muito e faz a gente querer sair desse lugar. E aí sim a gente vai encontrando forças, dia após dia, um pouquinho melhor do que o dia anterior. Cada dia um pouquinho mais. E uma hora você vai sair dessa depressão e você vai dar risada desse momento agora. Mas aí você vai ensinar, vai se comprometer aqui comigo de ensinar isso que eu estou ensinando para você, para outras pessoas. Que tal? De sair da depressão e ser um salvador de depressivos. Gente, queria agradecer para quem assistiu o vídeo até aqui, para quem está comigo nas lives, para quem está comigo nessas aulas, quem está assistindo. Estou tendo muito feedback bacana e agradeço demais a interação de vocês. Agradeço aquelas pessoas que compartilham esse vídeo, porque esse vídeo é muito legal, é uma coisinha simples, barata, aliás, zero custo, que pode alcançar pessoas e que pode ter um impacto muito grande na vida de determinadas pessoas. Determinadas pessoas podem sair da depressão ou dessa situação de desesperança com um vídeo como esse. Então curte aí, compartilha, curtir, mostra para o algoritmo do Instagram, Facebook, YouTube, Google, que esse é um vídeo relevante, que as pessoas, que vale a pena ser compartilhado, que vale a pena mostrar para mais pessoas, tá? Então, curte aí, compartilha, deixa essa pergunta, sua dúvida, vamos interagir aqui nesse espaço, esse espaço é para isso. Traz aí para mim o que você tem como solução, ou o que você tem como dúvida, aquilo que você tem como pergunta, e vamos trocar. Eu estou aqui para poder responder. Se eu não souber, pode ter certeza que eu vou pesquisar e eu vou entender. Até eu entender, eu vou trazer a melhor solução para vocês. Pode ter certeza, tá? E eu queria agradecer demais e eu queria me despedir de vocês com um vídeo do filósofo brasileiro que eu gosto muito, o Mário Sérgio Cortella, onde ele fala sobre esperança. Gente, gratidão por estar comigo até aqui e até a próxima. Lembrando que amanhã, 8h08, Café Terapêutico. Vamos fazer uma live incrível falando sobre depressão. Tá bom? Ó, beijo pra vocês e gratidão. Que Deus abençoe a família de vocês. Até mais. A coisa mais importante que você e eu podemos ter na vida quando a gente não tem nenhuma outra coisa é a esperança. Mas tem que ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tem gente que diz, eu espero que dê certo, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. E esperançar, da onde vem a palavra esperança, é ir atrás, é buscar, é não desistir. Por isso, se você nada tem, mantenha a esperança. Albert Schweitzer, que foi um estupendo médico no século XX, ganhou o Nobel da Paz. Em 1952, ele dizia, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Digo de novo, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A esperança, do verbo esperançar, de ir atrás, de buscar. Por isso, vale de novo Nelson Cavaquinho. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente.